Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e você é nosso convidado todo especial para participar aqui do nosso bate-papo. Como sempre, a gente traz muita informação, muito assunto bom a ser tratado aqui. E hoje nós vamos falar do programa Doulas para Todas. Legal, né? Você vai conhecer mais tudo isso hoje aqui no Entrevistas DPE, porque garante acolhimento a gestantes vulneráveis. Tudo isso aqui você vai ficar informado. Eu já estou aqui com as nossas convidadas que vão estar aí passando todas as informações. Eu estou aqui com a Lucimara. Seja bem-vinda, Lucimara. Obrigado pelo convite. De nada. Estou também aqui com a Marcela Massa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a vocês por ter disponibilizado parte do tempo para estar aqui com esse bate-papo tão legal e vai ser muito informativo para quem não conhece ainda sobre esse trabalho tão bonito que vocês realizam. Então, meninas, eu gostaria de saber de vocês, né? Porque assim, o Brasil ele ainda enfrenta altos índices de mortalidade materna, especialmente entre mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. E nesse contexto, qual é o papel das doulas na promoção de um parto mais seguro e humanizado? A doula ela tem um papel fundamental aí na gestante, porque ela vai prestar aquele suporte para ela informativo, né? Ela vai prestar o suporte para a gestante emocional e também físico na hora do trabalho de parto. Então, nós também damos a essa gestante toda uma preparação. E aí, quando essa mulher ela chega ali no parto, naquele cenário, ela está bem preparada. Então, o emocional dessa gestante conta muito. E a doula ela vem trazendo essa informação do que vai acontecer na hora do trabalho de parto, quais são as mudanças que vão acontecer com o corpo dela, o que ela vai esperar. A gente sabe que o trabalho de parto tem ali as suas fases, né? E quando a mulher ela tem essa consciência e essa informação de como será o parto dela, ela consegue passar por esse processo mais segura de si. Então, a doula ali, ela não faz parto, mas ela está auxiliando, ela faz parte deste cenário. E esse é o nosso papel, trazer informação, empoderar essa mulher para esse momento tão especial. Então, a doula ela vem só para dar esse suporte, porque o parto é quem faz essa grandeza toda, é a mulher. Então, o nosso corpo ele está preparado para isso. E o que falta é só aquela segurança emocional. E a doula vem e faz isso aí com a gestante. E principalmente para aquela mãe de primeira viagem, né? Ela ainda não sabe como é que é o parto normal. E a gente sabe que a informação ela transforma. E isso faz uma diferença tremenda, né? Na hora do parto. Principalmente até a mãezinha que já teve ali o seu primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro filho. Cada um é cada um, né? Exatamente. Cada gestação é diferente da outra. Com certeza, cada gestação é única, cada bebê é único. Exato. E esse preparo acontece durante a gestação através da educação perinatal, que é um ensino baseado em evidências científicas. Então, a gente traz muita atualização para essa mulher no que diz respeito à saúde dela, à saúde do bebê, à saúde dela no pós-parto, inclusive. E toda essa consciência construída, esse conhecimento construído é capaz de transformar essa gestação em uma gestação com possibilidades mais positivas, com mais consciência da sua própria saúde, mais prevenção de doenças durante a gestação, o que vai, quem sabe, contribuir para que essa mulher não chegue lá no meio dessa gestação com uma diabetes gestacional, com uma hipertensão, com uma patologia que leve ela a um parto prematuro. Então, é dessa forma que a gente consegue contribuir para essa redução de desfechos negativos, né, de maneira geral. A gente sabe que as grávidas, elas passam ali pelo pré-natal, aquelas grávidas que têm um probleminha mais, assim, que elas precisam ter um acompanhamento mais assistido, mas, assim, para mim, o primordial é a tua mente estar bem trabalhada, né? Com certeza. O teu psicológico, porque um parto é um parto, né? Não vamos amedrontar, porque doer dói. Toda mulher que quer passar pelo parto normal, ela vai passar por essa experiência. É uma experiência
experiência dolorosa, mas que no final de tudo é só felicidade, né? A vinda do bebê e assim, estando com o psicológico preparado, isso ajuda muito, realmente a gente vê a diferença das pessoas quando elas se preparam psicologicamente, né? Exatamente. A doula traz esse papel de reduzir um ciclo de medo e insegurança através da informação, do acolhimento emocional, do acolhimento físico, que reduz tensão ao longo de toda a gestação e ao longo do parto, e reduz dor, né? Porque a gente acaba transformando esse momento num momento mais positivo, mais consciente de tudo que pode acontecer, quais são os caminhos, construímos o plano de parto, em que ela mostra ali nesse documento, ou nesse papel, né, onde ela escreve, como ela se comunica com essa equipe que vai estar disponível nesse momento, tudo que ela imagina, quais as possibilidades, todos, a gente acaba construindo um plano A, um plano B, um plano C, de acordo com o que pode acontecer, de acordo com esse caso clínico. Então, se ela já tem alguma demanda maior por conta de alguma doença, ou se ela tem uma gestação de risco habitual, a gente vai traçando os possíveis caminhos e, claro, deixando essa mulher preparada para o que pode vir, né? E como é que surgiu aí a iniciativa de trazer o programa Doulas, né, para todas, para Roraima? A iniciativa do programa, na verdade, iniciou quando eu comecei a atuação como doula, porque tinha aquelas gestantes que me contratava como externa, mas a experiência veio de uma amiga da minha filha que estava em situação de vulnerabilidade social, e foi aonde meu olhar começou a ter essa atenção. Só que eu não queria apenas atender, mas como dar um suporte mais organizado. E comecei as pesquisas aqui no nosso estado. Então eu vi a necessidade, a falta que realmente não tinha aqui. E foi num simpósio online de amamentação que eu conheci o Instituto do Portal Parto e Nascimento. Nesse simpósio, tive a experiência de conhecer o programa do Doulas para Todas. E sempre nessa curiosidade, entrei em contato para saber como é que era a atuação e se eles estavam aqui no nosso estado. E eu recebi de primeiro um não, né? Era esperado, porque a doula aqui no nosso estado é algo que é novo. A gente sabe que a atuação da doula não é nova. Mas aqui para o nosso estado, 90% das clientes, quando entram em contato, a gente vê... Eu estou ouvindo falar disso agora. Então, aqui para Roraima, isso é uma coisa muito nova. Eu já ouvia falar, mas quando alguém, ela ia, como é que se diz? Sem compromisso. Ela queria acompanhar, aí, eu quero ser doula, né? Era mais ou menos assim que funcionava na maternidade. Eu quero acompanhar a fulaninha de tal, dar uma assistência a ela antes do parto. Era mais ou menos isso? Como forma voluntariada? Sim, eu assim, na maternidade, antes da Covid, as doulas, elas tinham um programa lá que era Doulas Amigas. Então, assim, nessa época eu ainda não era. A vocação veio mesmo quando eu descobri que eu ia ser vovó, né? Olha. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu posso prestar uma assistência maior ainda para minha nora? E a doula, o chamado dela é bem único. Ou ela se transforma doula pelo amor, então ela teve uma experiência assim maravilhosa, Que muito incrível. linda. E aquela mulher, ela acaba fazendo com aquela positividade que ela teve na hora do trabalho de parto, que outras mulheres possam passar pelaquela mesma experiência que a gente sabe da tensão do trabalho de parto normal, Exato. né? Ou pela outra via, né? Que por uma experiência muito negativa, e aonde essa doula se transforma justamente para quê? Para evitar que outras mulheres passem pelaquela situação dolorosa que ela passou. Eu fui a da segunda via. Então, quando eu soube que eu ia ser avó, eu só conseguia pensar, eu não posso permitir que a minha nora, e nem sabia que era netinha, né? Mas eu falava assim, eu não posso permitir que a minha nora, que a minha neta viva o que eu vivi. E aí eu fui atrás. Consequentemente, 2 irmãs da igreja onde eu congrego também ficaram gestantes. E aí elas me fizeram o convite para acompanhar elas. Eu sempre estava ali no cenário do parto. Ou era acompanhando uma irmã da igreja, ou era acompanhando as minhas próprias irmãs, ou acompanhando uma amiga. Mas eu não sabia que existia uma formação
para essa mulher ser doula e estar nesse... Então, nunca isso passou pela minha cabeça. Que maravilha! E foi acompanhando uma das irmãs da igreja que teve o bebê lá com ela e mexendo no Instagram e vi, você já ouviu falar doula? E aquilo me chamou a atenção, doula? O que é isso? Aí fui... A doula é aquela profissional que presta um suporte emocional, informativo, físico para a mulher na gestação. E aqui eu fui lendo e aquilo foi assim, sabe, enchendo o meu coração. Meu Deus, é isso daqui. Aí eu fui, aí curso, aí foi isso aqui. Aí fiz o curso. E nisso as coisas foram encaminhando. Então, o curso foi surgindo. O que eu ia aprendendo no curso, eu já ia colocando em prática com a minha nora, com as irmãs da igreja. E quando surgiu a situação com a amiga da minha filha, eu fiquei, como eu posso prestar esse suporte ainda melhor? E aí, conheci o programa do Doulas para Todas. A Letícia me lançou o convite, Lu, aí em Roraima nós não temos ninguém. Você aceita ser a coordenadora do programa aí no seu estado? Nossa, que legal! E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, aceito. E aí assim eu abracei. Na época eu ainda não conhecia a Marcela, então me coloquei como coordenadora do programa e também como doula voluntária. Ou seja, todas as gestantes que vêm pelo programa, a gente presta ali um papel voluntário. E eu fui mais por esse caminho, para ajudar as mulheres que estão em vulnerabilidade social, baixa renda, mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, o meu olhar foi para atender essa classe, ou seja, porque nem todas têm as condições de arcar com as despesas de uma doula externa, mas toda mulher, ela tem o direito de ter uma doula na hora do trabalho de parto. Com certeza. Toda mulher tem que ter essa experiência, toda mulher ela precisa entender que ela precisa vivenciar esse momento da vida dela como algo, isso é único. A gente vai gestar e a gente vai parir apenas uma única vez, uma experiência com cada filho. Isso não volta mais. E aí eu abracei. Nisso, só eram apenas 2 doulas voluntárias. Na época era eu e a minha doula backup, né? E eu não poderia atender mais mulheres porque somente eram nós 2. Aí eu falei, Letícia, olha, precisamos estender. O que a gente pode fazer? Aí, Lalu, só tem uma forma. Vamos formar essas mulheres em doulas. Aí eu, assim? Então, bora. E aí, nós temos aí uma turma de formação de doulas, onde nós temos 6 mulheres que estão fazendo o curso. E agora, dia 20 de novembro, a gente finaliza essa formação. No dia 15 e 16, a gente vai estar recebendo a Morgana, né, que é da Federação Nacional de Doulas. Então, ela vai estar aqui com a gente, fechando essa primeira turma de formação de doulas. E assim a gente vai poder estender ainda mais a assistência a essas mulheres. Que maravilha. Porque não tinha como abraçar 100 mulheres para atender. E agora nós vamos ter doulas. E aí, voltando lá para a maternidade, a gente está em curso aí também, fazendo uma parceria para que nós possamos ali também dentro da maternidade iniciar um serviço voluntário para aquelas mulheres que estão ali no pré-parto, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que muitas das vezes conta com a rede de apoio é o seu esposo, e lá no pré-parto a figura masculina ela não pode entrar porque tem outras gestantes. Então esse projeto é para que a doula ela venha dar esse suporte emocional para essa mulher na hora que ela estiver ali no pré-parto, na maternidade. Que é muito necessário. Que é muito necessário. E isso são Deus é muito perfeito. Eu digo que nada acontece sem a permissão do Senhor. E aí eu conheci a Marcela e a gente vem segurando agora uma na mão da outra e as demais colegas também. Nós temos 5 doulas atuantes na maternidade. Essas 5 doulas, elas estão todas inseridas nesse voluntário. Elas estão também sendo professoras na formação de doulas. E com essas meninas, essas novas doulas, a gente vai poder estender ainda mais essa rede de acolhimento, de escuta
para quem mais precisa, que é essa classe que tá. Gente, olha que notícia boa da gente trazer até aqui, né? E o importante disso tudo é que a gestante, por mais que ela fique à vontade com a mãe, com a irmã, com o marido, eles não têm esse preparo, essa capacitação que vocês estão passando por elas, né, para dar esse suporte emocional, porque, gente, se faz muito necessário, e eu acredito que vocês, como profissionais atuantes dessa área agora, que isso é novidade, né? Antigamente era um voluntariado que não tinha renda para isso, né? A pessoa se voluntariava ali para ser uma doula, para estar atendendo aquelas pessoas mais próximas dela ou que ela conhecia, e hoje não, já tem esse serviço, já é um passo enorme aqui para Roraima. Exatamente. E muito necessário, e a gente fica muito feliz de ver tudo isso acontecer, né? Agora sim, esse programa, ele também consegue alcançar essas gestantes em situação de vulnerabilidade, né? Nessa questão do voluntariado, mas que vai ter uma renda, são contratadas, né, para isso. Sim, a doula, ela pode ser voluntária, atingindo essas mulheres que têm esse processo de vulnerabilidade, mas as doulas contratadas, que são consideradas as doulas externas da maternidade, elas são contratadas de maneira particular. Muito bom. E quais são os principais desafios enfrentados por vocês, né, no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica durante o período gestacional? Porque, assim, a gestação já é um período delicado e ainda mais passando por uma situação mais delicada ainda que é a violência doméstica. Como é que é? Vocês já passaram por essa situação? Quer falar? Passei por uma situação assim, eu acho que o mais difícil é a gente trabalhar o psicológico e o emocional dessa ao mesmo gestante tempo, ao mesmo né? tempo. Nossa. Porque a gente sabe do peso que isso vai ter nessa mulher na hora do trabalho de parto. Então, por mais que ela esteja ali naquela situação... É um misto de emoções, né? É tudo, já tem toda aquela alteração hormonal em si da gestação. E a gente trabalha. Como eu tenho uma formação de psicoterapeuta voltada para o puerpério, eu tento fazer um acolhimento ainda mais profundo na gestação para trabalhar muito esse emocional e esse psicológico dessa mulher. E essa é a parte mais desafiadora, porque a gente sabe que a situação dela em si já está delicada, mas a gente também não pode interferir na vida pessoal dela. E a gente acaba tendo que acolher mesmo essa mulher, preparar o emocional dela e segurar na mão dela e falar, olha, independente de qualquer situação, eu tô aqui, a gente tá junto e a gente vai passar por isso junto. Você não tá sozinha. Você não está sozinha. Porque isso que eu percebo é esse medo de exatamente naquela hora, por mais muitas delas, elas acabam se assegurando ali de que quer o esposo ali na hora do trabalho de parto, mas alguns não vão, mas eu tento passar para ela o quê? Você não tá só. Nós estamos juntas, então, em momento nenhum eu vou largar a sua mão. E isso é muito importante, porque ela acaba se apegando a isso. E a gente vai trabalhando e vai construindo o quê? Que ela é capaz. Que independente de qualquer situação, ela pode, ela consegue, ela tem força. Então, eu tento trazer para essa mulher e mostrar para ela o quanto ela é capaz. O quanto ela tem a força dentro de si, e eu tento trazer isso para que na hora do trabalho de parto ela dê lugar a isso, a entender o quê? Eu estou aqui, esse processo é doloroso, mas eu posso. Eu consigo. Sim, esse processo é meu, né? Esse processo é meu. Então, ela tem que tomar esse processo como dela. E a gente realmente trabalhar essa parte do emocional para ela. O psicológico, ele conta muito. Então, assim, é tanto que eu falo para ela, olha, vamos trabalhar muito o seu emocional. Porque, às vezes, aquela mulher, ela acaba se dedicando tanto na parte física e a gente sabe que se o emocional não tiver em equilíbrio, toda aquela parte física... Não, então a gente tenta trazer esse equilíbrio. Eu falo, vamos equilibrar corpo, alma e espírito. Isso tem que estar em conjunto na hora do seu trabalho de parto. Com e a gente certeza. Trabalha isso. Verdade, até para quem já foi mãe, sabe como é que é. Por mais que a mulher ela seja uma mulher forte, nossa, não, eu tenho força para passar por esse momento. É um momento muito delicado, seja para aquela mulher mais forte, aquela mulher mais vulnerável. É um momento delicado que você tá ali em total vulnerabilidade, assim. Eu acho que
toda a força é muito bem acolhida nesse momento, principalmente na hora do parto normal, né? É um processo doloroso, mas assim que no fim é por emoção. Exato. Né? E uma recuperação mais rápida. E assim, a presença de uma doula no parto tem sido reconhecida, né, por meio da pesquisa e como um fato que reduz intervenções desnecessárias e melhora também a experiência da mulher. Na prática, como é que vocês percebem essa transformação? A gente observa que as mulheres que têm a doula presente no momento do trabalho de parto têm uma percepção da dor diferente daquelas mulheres que não têm, justamente por todo esse preparo ao longo da gestação. Quebramos o ciclo medo, tensão e dor através dessa transformação com conhecimento, com a educação perinatal, com esse ensino sempre baseado em evidências científicas. Isso significa que a gente está sempre atualizada com os últimos estudos lançados, seus resultados lançados dentro dessa comunidade obstétrica, né? Então, a gente quebra esse ciclo, medo, tensão e dor, e isso vai gerando uma sensação de mais bem-estar para essa mulher, por esse apoio, desde a gestação, culminando num parto em que requer menos, exige menos analgesia. A gente sabe que aqui na maternidade não tem essa disponibilidade da analgesia farmacológica, então a gente atende ela com métodos não medicamentosos, não farmacológicos de alívio da dor, e existem inúmeras formas de lidar com a dor através de massagem, de acupressão, de toques em determinados pontos do corpo e que aliviam essa dor, de posicionamentos mais favoráveis ao longo de cada fase desse trabalho de parto, e também de outros recursos como a aromaterapia, a musicoterapia, a ambiência, né? A gente transforma esse ambiente num ambiente um pouco mais acolhedor para essa mulher. Então, a gente também tem alguns recursos como uma venda para os olhos, já que ela vai estar numa sala com outras mulheres. A gente pede para ela levar um fonezinho de ouvido para escutar a música que ela mesma escolheu para essa playlist. E isso tudo vai trazendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de concentração nela mesma. Então, é dessa forma que a gente reduz essa necessidade de uma analgesia medicamentosa, visto que aqui na maternidade pública não há também essa possibilidade, né? Ela já sabe que ela vai mais preparada para esse processo doloroso. E como ela já vai bem preparada também, física e emocionalmente, esse trabalho de parto ele flui de uma maneira diferente. A gente sabe que essa mulher, quando ela está bem preparada, ela sabe que às vezes a gente vai sugerir uma posição diferente, um exercício de repente, para favorecer o nascimento desse bebê, para favorecer a progressão desse trabalho de parto. Isso acaba reduzindo também outras intervenções, como uma condução desse trabalho de parto de maneira farmacológica ou o uso de alguma outra intervenção. Eu conheci uma situação, né, sobre a diferença que uma doula faz na vida da pessoa. A pessoa foi ter bebê e foi muito bem orientada. A doula, não podia estar naquele momento com ela, estava longe, estava em outro estado, mas deu todas as orientações. A pessoa, quando foi ter bebê, levou o marido desmaiou. Mas ela se sentiu firme e forte naquele momento porque ela foi muito bem preparada, o seu psicológico. Gente, isso faz uma diferença tremenda. Exatamente. Principalmente quando você é mãe de primeira viagem, né? Marinheira de primeira viagem, como a gente costuma chamar, sem experiência nenhuma. Às vezes houve relatos que fazem aumentar o medo, né? Tem gente que vai lá, engravida. Eu tenho uma amiga, ela engravidou, e aí foi lá pro YouTube assistir um parto. Ela ficou traumatizada. Eu disse, não é por aí, gente. Enfim, você tem que ter um preparo. Você foi logo no âmago da história. Fonte. Então, na pior fonte. Você viu ali abruptamente, você não teve o passo a passo de como você deve reagir, de que você deve manter ali a calma. Então, assim, a doula, ela diminui até o tempo de parto, o tempo de dor, conforme essa orientação que ela passa. Por quê? A gente sabe como é que funciona a metodologia na maternidade. São várias salas, várias mulheres em trabalho de parto, no pré-parto, pós-parto e no parto. Então, são as equipes do plantão naquele momento que saem ali fazendo o parto de todo mundo. O que é que você ouve? Os gritos das mulheres, muitas se apavoram. Falta do quê? De um preparo psicológico. Ela está ali com seu emocional, sem saber do nada e se desespera, gente. E é normal do ser humano. Mas quando você tem um preparo psicológico, você está
já meio que preparada, o que aconteceu? A pessoa, quando ela estava preparada por uma pessoa que trabalhou o psicológico dela, ela ouviu o grito de todas, outras têm nos bebê. Então, quando a equipe, e estava ali, vindo as contrações, quando a equipe chegou na sala, foi que agora sim, a equipe está aqui, agora eu vou me deixar para aquelas 3 de uma vez que vem o bebê. E é assim que acontece, é assim, você se prepara de uma forma incrível, sofre menos, né? Com certeza. Dor vai passar, que é o normal, mas mulheres, sofre menos. As mulheres, quando engravidam, principalmente de primeira viagem, elas às vezes não sabem nem por onde começar e acabam caindo no YouTube, na conversa com a vizinha, que talvez não tenha uma experiência tão positiva para passar para ela. Exatamente. Então, a doula acaba sendo também um atalho nesse lugar, né? Por onde eu começo? E a gente tem toda uma metodologia para passar para ela exatamente o que acontece, quais são os sinais de risco, como a gente previne os desconfortos ou até mesmo as doenças. Todo esse passo a passo para que ela construa um plano de parto, para que ela construa um plano de pós-parto, para que essa mulher entenda o que vem após o parto também. Então, a doula não vai atuar somente até o parto e acabou. O tabu, então, não é só o parto, é o pós-parto. Pós-parto. E aí lá vem desafio. Não é mais só você, é mais a criança também. Mas o bebê é o hormônio diferente que tem ali no puerpério, é um bebê... Lá vem a amamentação, bico que do é bem seio. mais desafiador a amamentação. Exatamente. Então, a gente traz todo esse conhecimento ao longo de toda a gestação para que essa mulher chegue lá no trabalho de parto, no parto, com segurança e para que ela também entenda o que tem por vir após o trabalho de parto, esse parto. Exatamente, porque assim, às vezes nem adianta muito essa troca de experiência de mulher para outra mulher, porque cada parto é um parto, Sim. Cada situação é uma. A gente tira pelo nosso próprio corpo. Eu tenho, por exemplo, 3 filhos. Cada gestação foi uma mais diferente que a outra, incrível, né? Incrível, muito diferente, muito mesmo. É tanto que às vezes quando veio uma gestante comigo, né? Primeiro eu gosto de perguntar dela, e aí? Você chegou até aqui, o que você pesquisou? Como é que você ficou? Eu tento perguntar dela, como foi que você ficou sabendo sobre a atuação da doula? Assim, 80% às vezes, porque fez a assistência e ela me indicou. O boca a boca vai longe, O boca a boca vai longe. E eu tento trazer para ela o que ela já sabe, o que ela internalizou daquela gestação, qual é o medo dela, porque elas já começam a criar um medo por conta que ela acaba internalizando a experiência da Maria, da Joana, da Fernanda, e ela já vem com aquela carga já aqui no ombrinho delas, e aí a gente vai conversando, falou, olha, a experiência dela é dela. Até porque a gente não sabe como é que foi aquele pré-natal daquela mulher, a gente não sabe como é que foi a rede de apoio daquela mulher, a gente não sabe como foi o acolhimento daquela mulher. Muitas têm uma gravidez de risco e tem que ter um acompanhamento mais acirrado. Exato. Né? E aí eu tento trazer para ela, a Clara falar, olha, nós não vamos julgar o que ela viveu, porém isso não cabe a você. É o seu parto, é a sua experiência. Então, eu tento fazer com que elas enxerguem isso, que elas internalizem isso, né? Primeiro, às vezes, a gente precisa desconstruir para depois começar uma nova construção. E, às vezes, é essa desconstrução que acaba pesando um pouquinho mais, porque a gente precisa trabalhar, porque algumas vêm bem enraizada. Nossa. Às vezes também não é só a experiência da colega, da amiga, mas muitas das vezes é a experiência de como foi a da mãe, de como foi a da irmã. Como é que foi o seu próprio nascimento, impacta. E isso a gente tenta desconstruir para que aquela mulher, ela vivencie a própria construção dela. Uma das coisas que eu oriento para todas, independente se elas vão me contratar ou não, é que elas tenham aquela visita na maternidade. A maternidade, ela tem uma visita de vinculação, então a gente consegue fazer um cadastro ali com aquela gestante para que ela conheça o ambiente onde ela vai ter o bebezinho dela, porque a gente sabe também o peso do ambiente. Eu tenho a minha filha caçula, ela já está com 14, e eu tenho um filho que ele já tem 21 anos de idade, mas a minha experiência é o quê? Mudou muita coisa. Hoje em dia, a maternidade que nós estamos vendo, ela está muito diferente da época. Então, a gente tem um atendimento, claro que tem muitas coisas que precisam evoluir, mas a gente não pode desmerecer toda a parte positiva que já está sendo feita.
O né? que já evoluiu, E o que né? já evoluiu. Então, a gente tem que ressaltar isso. Logo quando eu iniciei como doula externa, tinha uma certa dificuldade. Hoje não. Hoje, muito pelo contrário, a gente já evoluiu ao ponto de que já tivemos reuniões lá na maternidade, onde as doulas foram acolhidas, aonde a ideia foi lançada, onde a gente foi abraçada. Então, nós estamos avançando. E a gente só quer avançar ainda mais nesse cenário. Em prol de quê? Em prol de que essa mulher ela seja bem preparada. Em prol de que essa mulher ela entenda que ela pode sim vivenciar uma experiência de trabalho de parto positiva. Mas é a partir daquele ponto de que o que eu externalizei para minha experiência e de como eu estou preparada para passar e viver essa experiência. Porque não é apenas ali, não termina ali no parto. Tem os desafios do pós-parto. E eu posso dizer que por experiência própria, que uma vez que a gente se torna mãe, todos os dias nós vamos vivenciar um desafio e a gente vai ter que ter sabedoria para vencer o parto cada foi aquela um hora, deles. passou ali, você Acaba precisou ali. do preparo, Então a mais gente ainda, tá né? ali num aprendizado, numa construção infinita, constante, todos os dias. Exatamente. E o programa ele já conseguiu aí assistir 5 mulheres, né? Desde a chegada a Roraima. Há algum caso ou história marcante que vocês poderiam compartilhar? Teve um caso que me marcou muito. Eu acho que de todos os que eu acompanhei, na época tinha 5, mas agora já subiu para 7 o número. E foi um caso recente que me marcou muito, de uma gestante, né, que ela trabalhava na área indígena. Lá ela sofreu uma violência e dessa violência resultou na gestação. E a gente teve que acolher. Então, foi uma experiência. Eu aprendi muito e eu cresci muito com essa experiência dela, porque ela decidiu depois levar a gestação adiante, mas ela fez todos os processos para fazer a doação voluntária do bebê. E a gente está aí para acolher essa mulher. Então, foi um trabalho muito, muito lindo, muito especial. Quando ela entrou no trabalho de parto, ela prosseguiu ainda com um desejo, só que foi para uma cesárea. E aí nessa cesárea esse bebezinho ele nasceu com alguns desconfortos e ela permaneceu ali, ela pediu para olhar o bebê. E eu falei assim, tem certeza? Aí sim, aí a gente vai botar ela. Sempre a gente pergunta, porque uma vez que externaliza ali a doação voluntária, né, a gente tem que fazer os passos, só que essa mulher, ela tem direito de desistir, só que tudo a gente vai ali aos poucos. E ela olhou esse bebê a primeira vez, foi assim, um misto de emoção muito, porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo dentro dela. A segunda vez que ela pediu para ver o bebê, a gente já viu uma diferença ainda maior. Gente. E na terceira vez ela conseguiu amamentar o bebezinho. Meu Deus. E eu recebi uma mensagem, Lu, eu não quero mais doar o meu bebê. Ai, meu Deus, gente, que emocionante. Nossa, se eu tivesse presenciado essa cena do jeito que eu sou emotiva, eu teria chorado muito. Gente, que situação. Olha o amor de uma mãe. Eu não quero mais. Aonde chega. Você presenciou tudo isso. Eu não quero mais doar esse bebê. E a maternidade, a transformação, eu vi ali curando toda aquela dor que ela estava passando. Hoje eles estão bem, né? Ela recebeu alta e ela continuou com o bebezinho dela. Essa família? O bebezinho tá com menos de 2 meses ainda. Foi bem recente. Bem recente, gente. Que lindo. E hoje em dia, a gente tá tentando segurar ainda mais o programa. Por quê? Assim como iniciou o programa para vir para cá, a gente está tentando manter esse programa vivo aqui no nosso estado, porque ele funciona de doações. Essas gestantes que elas vêm para o programa, elas têm um acompanhamento ali até o bebê inteirar 1 ano de idade. Então, no caso dessa gestante em si, depois que ela ressaltou o desejo, a gente se mobilizou, a gente conseguiu montar uma doações e entregar para ela um enxoval para o bebezinho. A gente nos mobilizamos entre nós doulas, conseguimos dar uma cesta básica para essa família e agora a mobilização
tá sendo entre nós. Porque a gente recebeu uma notícia não muito tranquilizadora de que, como a gente está começando agora, o programa não tem como mais manter ele aqui no nosso estado. Gente. E aí foi aonde a gente segurou na mão uma da outra, Marcela. Meu Deus. E a nossa luta agora está sendo o quê? A gente está correndo para abrir a própria associação das doulas do estado de Roraima. E vão conseguir. E com essa associação, a gente quer justamente continuar mantendo o que já iniciou aqui no nosso estado. Porque o programa, ele não é daqui. Foi algo que eu trouxe de fora, mas agora sim, se eles não tiverem como manter, mas o que começou, eu, tipo assim, eu não vejo, não consigo ver isso parando. E não vai parar. Sabe? Acredite. E aí a gente tá aí nessa luta, tentando, né, abrir a nossa associação para que outras famílias, elas sejam alcançadas. Então, voltando à sua pergunta, esse caso me marcou muito, porque eu aprendi muito. Primeiro porque a situação em si, que foi gerado a criança, a gestação que ela levou, e como, quando uma mulher bem preparada emocionalmente, ela pode pegar uma experiência, né, negativa, e ela fala assim, o meu bebê é a coisa mais linda do mundo. Claro que a gente ainda está trabalhando, porque a gente sabe que os traumas ainda estão ali, mas a gente sabe que aquele amor, que aquele amadurecimento, que aquele acolhimento que o bebê ela em teve, si não tem culpa. E o bebê em si não teve culpa, a gente vê como isso está transformando, como isso tá, essa mulher tá ressignificando essa dor. Isso é um elo essa muito dor. forte, né? Então, assim, isso me marcou muito, muito. Isso me marca muito. E o outro foi um parto de um bebezinho também prematuro, que eu fiz o acolhimento também dessa gestante, e a gente tava ali com ela o tempo todo. E conseguimos mostrar para ela o quê? Que ela era forte, que ia dar tudo certo. E são gestantes assim que estão aí, gente. Então, é pouco, são 7, mas foram 7 famílias que a gente conseguiu mudar a história delas. Foram 7 mulheres que elas tiveram a experiência positiva do seu trabalho de parto. Então, são 7 mulheres que a gente tem que continuar lutando para que elas consigam multiplicar, ser... né? Que essa semente, ela tem que multiplicar. Então, assim, o programa do Doulas para Todas é isso. E é entender que todas nós temos direito de ter uma doula. Se vai ser voluntária, se vai ser externa ou não, toda mulher ela tem direito de ter uma doula para chamar de sua, né? E nos dias 15 e 16 de novembro, o Estado ele vai estar recebendo a diretora da Federação Nacional de Doulas do Brasil. Sim. Qual é a importância dessa visita para o fortalecimento do movimento em Roraima? Vocês acham que através dessa visita pode ter uma esperança do programa continuar? Porque isso é um trabalho assim indispensável, gente. Porque se a pessoa que está nos ouvindo nesse momento é mãe, já foi mãe, e conhece outras pessoas também, sabe o quão é importante esse acompanhamento, o quanto se faz necessário, porque a mulher, por mais que ela tenha conhecimento, por mais que ela seja ali preparada ela mesma, não é o suficiente. Você está num momento delicado, você está num momento ali que você está vulnerável sim, você precisa daquele suporte de uma pessoa que tem um conhecimento, e o trabalho de uma doula é imprescindível nessa hora. Né? A mulher está em total vulnerabilidade. Nem que você já tenha, eu já tive um filho, eu já sei como é que é. Cada um é cada um. Cada parto é diferente um do outro. Tem um mais problemático, tem um que você não sentiu nada, tem um que você foi preciso ser acompanhada ali de forma mais acirrada. A gente sabe que cada parto tem o seu diferencial, mas o principal de tudo, a tua memória, o teu psicológico, ele tem que estar bem para naquele momento ali. A gente sabe quanto é difícil, né? Eu já passei por 2 normais e o último que eu fiz a operação, né? Cesariana e laqueadura. Então, assim, os 2 são difíceis, né? O parto cada um normal, com seu desafio. Exatamente. Né? E cada gravidez foi diferente uma da outra. Nossa, sem nem comparação.
São filhos de pais diferentes, são filhos do mesmo pai. A gravidez vai ser diferente do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, assim, a gente sabe o quanto esse trabalho é importante. E eu fico na torcida para que não acabe, para que deem continuidade às pessoas que estejam nos assistindo agora nesse momento e que conheçam alguém que possa fazer alguma política pública, os nossos governantes, os nossos representantes, que não deixem essa ação tão linda, tão nobre, que acabe, porque acabou de começar, mas precisa de uma estrutura, precisa de um reforço, né? E eu acredito, assim, tenho muita fé em Deus que não vai acabar, porque é um trabalho muito necessário para os homens que têm suas esposas, que já tiveram filhos, que sabem o quanto é difícil e o quanto uma mulher ela necessita desse atendimento. Isso é uma necessidade assim indispensável. É muito necessário. E vocês acham que essa visita ela vai ser importante para que o trabalho seja dado uma continuidade? Vai ser importante porque ela vai trazer orientações sobre essa associação das doulas que a gente está estruturando aqui no estado. Eu particularmente venho do Sul, eu sou gaúcha, lá já existe a do Sul. Lá tem uma outra organização, existem muitas doulas lá no Sul já. Eu cheguei aqui com esse trabalho do doulas voluntárias em andamento já, conheci Lu, marcamos um café, começamos a nossa conversa dessa forma e logo iniciou esse trabalho também de formação de doulas, para que a gente consiga acolher ainda mais mulheres. Então, é mais um passo desse processo da formação dessa associação. A gente já está buscando apoio jurídico também para essa associação, para ela abrir já de maneira legal e com tudo o que é necessário, justamente para que a gente tenha aí os próximos passos facilitados para continuar com esse trabalho, né? E como é que o restante da equipe tem recebido esse trabalho, né? Como é que o programa ele tem sido recebido pelas instituições de saúde, né? Pelos profissionais médicos e a enfermagem também? Na verdade, logo no início a gente encontra alguns desafios, porque é preciso entender qual é o nosso trabalho ali, às vezes, no cenário do parto, né? Então, a gente tenta trabalhar juntamente com a equipe, né? De uma forma com harmonia, com comunicação ali entre nós. E eu acredito que a gente já avançou muito, temos muito que avançar. E é aquilo, depende muito do plantão. Então, tem plantão que acolhe muito bem ali a nossa situação, vai ter plantão ali que vai nos receber, mas vai ter plantão ali que pode confundir um pouco ali a nossa atuação e às vezes, assim, acha que a doula, ela vai ali ocupar o papel do acompanhante, onde não é. A gestante tem uma lei aqui no nosso estado que ampara essa gestante na hora ali do trabalho de parto, ela ter tanto a presença da doula quanto do acompanhante. Então, existe a lei da doula aqui do nosso estado que dá esse direito para essa gestante, né? Que ela tem ali a autonomia de ter ao seu lado o suporte da doula e do seu acompanhante. E é importante ressaltar que um não substitui o outro ali na hora do trabalho de parto, né? A doula, ela não pode ser o acompanhante da gestante, assim como o acompanhante ele não pode assumir o dolo, ou a nossa função é totalmente diferente ali naquele cenário. A doula não tem responsabilidade legal sobre a gestante, que o acompanhante de parto tem. Então, essa é uma das grandes diferenças, né? Falando sobre qual é a diferença da doula, além de ser uma profissional capacitada, além de ser o suporte físico, emocional e informativo, como a gente vem falando, a gente é somente esse suporte. A gente não tem responsabilidade legal por essa mulher. A gente não responde por ela perante a equipe, a gente não entra em conflito com essa equipe por conta de uma vontade da gestante. Quem vai defender essa vontade é ela própria ou o seu acompanhante, caso ela não tenha condição de levar adiante a sua escolha, ali, a sua decisão. Então, nós não temos essa responsabilidade legal. E assim como muitas mulheres vêm para nós sem saber qual é o nosso papel, como é que funciona a nossa atuação, muitos profissionais também ainda não sabem aqui no estado. Por ser algo novo aqui no estado, às vezes a gente chega na maternidade, tem lá fisioterapeuta, enfermeira obstetra, auxiliares, médicos, e a gente acaba parecendo que é mais um acompanhante. Aí, às vezes, vem alguém e nos diz, não, mas só pode um acompanhante. A gente, não, mas nós somos doula. E a gente entra nesse diálogo de uma maneira
muito respeitosa, tentando explicar também nesse curto espaço de tempo que nós estamos ali para contribuir com esse processo, até que todas essas pessoas que compõem ali os plantões vão descobrindo o quanto a gente pode realmente cooperar com a equipe, favorecer esse trabalho de parto, facilitar todo esse trabalho, que é justamente isso que a gente quer, né? Vocês também falaram que o programa ele está aí, né? Meio que precisando de apoio. Exato. Mas vocês também mencionaram que a vontade de expandir o projeto, né? Quais são aí os próximos passos para que o programa alcance mais mulheres em todo o estado? Porque até então vocês ainda estão atuantes, né? Olha, desafios os inúmeros. desafios inúmeros. Mas eu até comentei um pouco com a Marcela na nossa reunião que a gente teve assim. Nós temos o direito de sonhar. E sonhar pequeno e sonhar grande, a gente gasta a mesma energia. Então, eu prefiro sonhar grande. Eu prefiro ver que daqui a uns anos, cada município possa ter ali, né, essa doula representando, levando esse conhecimento para aquelas gestantes também, para as comunidades indígenas também. Então, tipo assim, a informação, ela abre a nossa mente. E temos até uma aluna que ela é lá de Rorainópolis. Então, esse sonho, essa sementinha já está sendo plantada, porque tudo que essa aluna está aprendendo, ela vai levar lá para a região dela. Ela vai expandir para aquelas mulheres vão ter esse conhecimento. E os desafios são grandes, mas a gente tem força, eu acho que fé. A gente não tem como a gente prosseguir sem ter fé. E tudo vai acontecer no tempo determinado do Senhor, né? Eu tenho muito isso. Deus, ele proveu esse momento. Desde quando eu falei, não, é isso que eu vou querer. Eu lembro que quando eu estava aqui como doula, eu fiquei durante muitos meses procurando se tinha outras doulas, porque a gente sabe que a gente precisa de um apoio. Eu não sou doula sozinha. A doula, ela precisa ter esse conhecimento, porque a doula, ela precisa de uma backup, ela precisa dar uma segurança para aquela gestante, porque a gente também não tem controle do que pode acontecer no percurso, ou com a família, ou com o filho, e nós não podemos deixar aquela mulher desassistida. E quando eu comecei a peregrinação, ir atrás de uma colega. Eu preciso de uma colega doula para ser minha backup, e a gente vai se ajudando. Eu sempre entendi que se eu quero ir longe, eu teria que ter apoio. Eu vou rápido, vou sozinha, mas com sucesso para alcançar muitas pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, eu não consigo fazer isso só. E aí, quando eu conheci duas outras doulas que já estavam mais antigas também, bem na minha frente, a primeira coisa que eu perguntei, e aí, a gente tem uma associação, a gente tem uma cooperativa, então muito assim, né? E aí ela, não tem. Eu falei, poxa, mas se tivesse... Eu digo assim, até meu marido fala, mulher, te controla um pouquinho, dá uma segurada. Porque eu sou muito assim. Eu falei, pô, mas tu não tá entendendo. Será que tu consegue ver que se a gente tivesse uma associação, aí eu começo, né? A gente ia conseguir atender mais pessoas. E Deus, ele sempre falando, minha filha, calma. Ainda não é o tempo. Vamos um passo de cada vez, tudo tem seu tempo, né? E tudo foi o seu tempo. E eu vejo que agora está sendo e está fluindo muito bem. Então, meu sonho é esse, que cada município possa compreender, possa ter ali alguém para dar esse suporte informativo, até porque nós temos mulheres também que vão ter seus bebês no município. E muitas das vezes, essa mulher ela não consegue chegar até aqui, a nossa maternidade. Exatamente. E acaba tendo seu bebê lá na sua região. Então, assim, levar conhecimento, levar essa preparação é algo assim que o meu coração, ele se expande. Ele só de sonhar e de pensar, para mim, é muito gratificante. Então, esse é o sonho. E quem sabe aí futuramente a gente conseguir algo bem grandioso, né? Lucimara, eu acho assim, no meu ponto de vista, depois dessa nossa conversa, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Embora assim, dificuldades a gente sabe que a gente encontra para tudo. Não é à toa que o seu nome é Lucimara dos Anjos, Lucimara Anjos. Você é um anjo, você e a Marcela com esse trabalho lindo e magnífico. É um trabalho que se faz muito necessário. Inclusive, assim, eu me orgulho muito de, às vezes, conhecer histórias que a gente não tinha ideia de que estava acontecendo e que depois obtiveram aí frutos
maravilhosos, porque são trabalhos que se fazem muito necessários e é em prol das mulheres num momento muito delicado. E eu acho assim que Deus vai abençoar grandemente Amém. no tempo certo. Tudo é no tempo dele. Sim. Quando ele chega e diz, agora sim, minha Agora filha. sim. E aí tudo dá certo, tudo flui. E eu ainda vou te ver na TV. E você Ah, vai meu voltar Deus. aqui. Olha só. Gente, foi um prazer conhecer a história de vocês. Foi um prazer receber vocês. Eu espero vocês para uma próxima conversa. Amém. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para notícias boas como essa. E eu sei que vai evoluir. Eu tenho fé. Amém. Amém. Nós Obrigada. agradecemos. Para mim é um privilégio, né? Eu estava até comentando com a Marcela. Meu Deus, esse ano foram acontecendo tantas coisas. Eu falei, não é a primeira vez, eu tô nervosa. Eu falei, não, mas Deus vai... Né? Porque as coisas... A gente vai sonhando e acha que vai demorar muito. Eu sempre falo assim... que o que Deus ele tá me colocando e que ele tá me proporcionando, eu peço muita sabedoria porque eu achava que isso só ia acontecer daqui 10 anos. Então eu sonhava, mas eu sonhava para daqui 10 anos, daqui... E aí eu vejo que ele falando assim, minha filha, vamos diminuir um pouquinho mais esse tempo. Eu falei assim, mas me prepara também mais um pouco. Ele capacita, E aí assim né? a gente vai. Eu queria só ressaltar um ponto muito importante para aquelas gestantes que estão nos ouvindo aqui, e queiram ter o acompanhamento da doula externa na maternidade, que não é ali, cheguei com 8 semanas, cheguei no 9º mês, e tô com 38 semanas, 39 semanas, e quero ter uma doula. A gente precisa atender uns critérios. Então, assim, para que essa gestante, se ela vai se planejar para ter o seu bebê na maternidade, a gente precisa adentrar 45 dias antes da DPP de parto dessa gestante, onde a gente vai entrar com um termo, a gente vai receber uma credencial, um crachazinho com o nome daquela gestante, nos autorizando, né, a estar ali com aquela gestante o tempo que ela estiver ali internado na maternidade. E muitas das vezes, quando essa mulher vem a uma parcela, que ela vem já bem perto da sua DPP. E a gente acaba não tendo como fazer essa assistência para ela, porque a gente sabe que pode não sair essa credencial. Então, assim, se essa mulher ela pretende ter uma doula ali externa lá na maternidade, ela tem que se programar um pouquinho antes. Por quê? Pode ser que ela prolongue isso mais um pouquinho lá para frente, e aí na hora a gente não consegue prestar essa assistência porque não saiu esse termo nos autorizando para estar ali com aquela mulher. Certo. Então, hoje a gente atua, a gente é bem recebida na maternidade, mas a gente precisa estar com esse termo. A gente precisa ter essa credencial para estar respaldada, precisa né? estar respaldada, justamente porque às vezes a equipe pode falar, você tem alguma autorização? E é justamente aquela credencialzinha que está nos autorizando. Porque que nem a Marcela falou, tem equipe que muitas das vezes, como isso é muito novo, né, acaba que confundindo. Então a gente tem que falar, não, a gente é a doula, a gente não é acompanhante. Ainda tem um pouco de restrição pela falta do conhecimento, né? E aí a gente, mas vocês têm como autorização e a gente tem essa credencial. E eu sou aquela pessoa que eu não pego. Eu não pego porque vai que a gente está lá na equipe, ele me pede e eu não tenho. Então isso é até um respaldo para que eu possa estar ali de forma legalizada com aquela gestante. Então na maternidade é possível sim ter a doula externa, mas a gente tem que atender a esse critério. E a doulas voluntárias, que vai funcionar daqui mais para frente, isso já é um projeto que a gente está conversando lá, né? A gente vai estar atuando ali no pré-parto como voluntárias. Como é que faz para te encontrar, Lucimara e Marcela? Vocês têm um Instagram juntos? Pode falar. Meu Instagram é Doula Lucimara, então é só ir lá, né? Maravilha. Você vai ver meu trabalhozinho lá, vai acompanhar. Eu sou uma dinossauro nessa questão assim de rede social. Mas você responde lá no direct. Eu vou respondendo. Muito bem. E também tem o WhatsApp, né? Então, o meu WhatsApp é 9172 3457. Quem quiser mandar mensagem, já me encontra lá. Maravilha. O meu Instagram é a mãe Ecia. Eu trabalho como doula e como treinadora física de grávidas e puérperas. Então, lá já tem uma série de atividades para essas mulheres irem praticando ao longo da gestação. Acessar nas redes vai ver o trabalho inteiro, né? Exatamente. Perfeito. É a mãe Ecia, sem o tio. E o meu WhatsApp é 51, que eu sou do Sul, 51991458617. Maravilha, gente. Foi um prazer receber vocês. Espero que vocês voltem depois para contar mais novidades.
E a gente está aqui, de portas abertas. Nós que Obrigada. agradecemos, obrigada. Bom, conversamos com Lucimara Anjos e também Marcela Massa, as doulas incríveis, que é um trabalho primordial e indispensável no momento tão delicado que é a gravidez, a gestação, né? A vinda dos nossos filhos ao mundo. E é um preparo emocional que elas trazem às mulheres gestantes, e isso é indispensável para toda mulher, né? Em cada fase. E você gostou do nosso assunto? Já compartilha. Você também nos encontra, acesse a nossa rádio web da Defensoria, o nosso Entrevistas DPE, no YouTube, no Deezer e no Spotify. Segue lá a gente e já compartilha esse assunto, porque sempre é do interesse de cada pessoa. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.